Deus, é uma alegria estar aqui. Trago os cumprimentos de nossa igreja Cristã Evangélica Ebenezer, ali no Santa Inês. Em nome também do pastor Fernando Miron, trago um abraço a toda a igreja. É uma alegria estar aqui, nessa igreja que eu já ouvi falar muito sobre ela. É uma igreja histórica, li muito sobre ela, mas agora eu posso conhecê-la. Eu estou quase me sentindo como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora meus olhos estão vendo. E é bom saber que o Senhor tem agido, ouvir boas notícias. Conversando com o pastor Vitor no carro, vindo para cá, pude ouvir boas notícias do que Deus tem feito aqui. E neste ano nós comemoramos 502 anos da Reforma Protestante. Reforma é algo natural para o povo de Deus. Acontece em alguns tempos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para a reforma que Joás fez, que o rei Asa fez, que Esdras, ao ler as Escrituras e os levitas interpretarem, Deus sempre está renovando o seu povo após um período de desvio. Mas parece que após o início da igreja, um período bem longo se passou e a igreja se desviou. Então Deus usa homens. Lutero, como o pastor bem falou, foi o ápice da reforma. Outros homens antes, avivados pela palavra, com a chama do retorno à palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus na igreja, trabalharam pela reforma. Mas nós temos uma questão que a gente tem que sempre trabalhar. Nós temos a memória curta. Já se passaram 502 anos da reforma. Será que nós somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito? E será que temos orado a Deus pelo aquilo que Ele ainda vai fazer? Porque um dos brados da reforma é a igreja reformada e sempre se reformando. Mas nós nos esquecemos. Nós não nos lembramos muitas vezes do que Deus fez ao longo da história. Nós achamos que nós somos o centro da história. Nós já somos o ápice da história, mas nós não somos. Deus fez muita coisa. Quem aí está fazendo ou já terminou a faculdade? Por causa da reforma você está fazendo faculdade. Porque foi através da reforma que houveram as faculdades. As primeiras faculdades foram feitas pelos cristãos reformados. A igreja reformada na história abriu faculdades. Você leu a sua Bíblia hoje? Você só tem a sua Bíblia traduzida na sua língua porque Deus usou homens para traduzirem. João Ferreira de Almeida era um cristão reformado que traduziu as Escrituras para o português. É bom trabalhar e no fim do mês poder usar o nosso dinheiro, não é? Produzir, receber por aquilo que nós produzimos, por aquilo que nós vendemos. A nossa forma de governo, conhecida como capitalista, nós também temos que agradecer a reforma, porque foi uma influência no mundo ocidental, a forma econômica. O assistencialismo, as obras sociais, os hospitais os primeiros hospitais foram abertos pelas igrejas reformadas. Então, a reforma tem uma grande importância. Mas eu não gosto de igreja reformada, isso aí não é de Deus, não. Meu irmão, você pode não gostar, mas Deus usou. Você não pode negar o que Deus tem feito. Mas eu não concordo com a teologia reformada, você pode não concordar. Mas hoje nós vamos ver que foi de suma importância para o retorno da igreja para os seus caminhos. Lutero não queria abrir uma igreja. Lutero não queria fundar a igreja luterana. Pelo contrário, os reformadores nunca quiseram uma igreja com seu nome, nem uma teologia, um sistema teológico com seu nome. Mas nós não podemos negar que foi sobre esses fundamentos que a igreja protestante lançou os seus pilares. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Não pregarei um sermão expositivo, apesar de ser aquele sermão que eu amo, que nós temos em nossa igreja, e com certeza vocês têm aqui também. Mas eu quero ler um texto, e a partir desse texto nós vamos olhar para a história
E a partir do que nós vemos na história, do que aconteceu, nós vamos entender o que é uma igreja reformada e como que nós podemos clamar a Deus para que continue nos reformando. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1, mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para a Tua palavra e para o que o Senhor tem feito ao longo da história. Que o Senhor continue a fazer, ó Deus, através das nossas vidas, aquilo que o Senhor já tem feito. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 5, falando sobre justificação pela fé. Usando um termo jurídico, ele diz que o homem é justificado. O homem é declarado justo diante de Deus por meio da fé somente, não por obras. Se alguém que providenciou uma obra para a nossa salvação foi o nosso Senhor Jesus Cristo, é o que ele diz. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por meio da fé. Ele instrumentaliza a fé para ser o meio pelo qual nós alcançamos a justificação, essa posição de estar justos. Por intermédio de quem? Ou seja, de Jesus Cristo, nós obtivemos também acesso por meio da fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A carta aos Romanos, junto com a carta aos Gálatas, teve grande importância na reforma. E aqui nós podemos encontrar pelo menos 4 dos 5 pilares pelos quais a reforma aconteceu. 4 pilares que foram os sustentadores da reforma. Foram aqueles que levaram os reformadores a trazerem a igreja de volta para o seu caminho. Solus Christus, sola fide, sola gratia e soli Deo gloria. E nós sabemos disso porque nós lemos na Escritura. Somente pela Escritura nós encontramos Cristo. O Espírito Santo nos implanta a fé e somente pela fé nós temos acesso à graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso acontece para a glória dele. O ano é 1517, Martinho Lutero, um monge agustiniano, possivelmente já com aquelas ideias de Agostinho. Agostinho também foi avivado pela carta aos Romanos. Vai até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e afixa ali 95 teses, 95 declarações. Isso era comum de ser feito. Quando alguém tinha alguma tese teológica, quando alguém tinha algum aviso muito específico, era apregado na porta da igreja para que todos que passassem vissem. Martinho Lutero, indignado com o que estava acontecendo, então afixa 95 teses, 95 declarações contra a Igreja Católica Romana. Essas 95 teses, na verdade, são um chamado ao debate público. O que Lutero está fazendo ali é chamar a igreja a ouvir o que ele tem para dizer. A igreja havia desencaminhado a idolatria, o culto aos ídolos, a venda de indulgências, a venda de objetos santos. Nem parece o que acontece hoje no meio neopentecostal, no meio evangélico brasileiro. Há de se dizer na história que havia tantos pedaços de cruzes de Cristo sendo vendidas em Roma, que poderia ser construídas centenas e centenas de outras cruzes. Diz a história que havia pelo menos 3 cabeças de João Batista andando pelo Sacro Império Romano. Se você quisesse alcançar a salvação,
Se o seu parente morreu, se um filho seu morreu e você quisesse garantir que ele chegasse ao céu, você poderia comprar uma indulgência vendida pelo Papa. E quando o temor da salvação alcançasse o seu coração, bastasse você fazer uma peregrinação até Roma, e lá você encontraria o descanso para a sua alma, comprando alguma coisa, fazendo alguma moeda tilindar nos cofres da igreja, e paz reinaria no seu coração. Johann Tetzel era um homem que era muito bom falador. Ele tinha uma dialética, ele tinha uma forma que cativava as pessoas. Ele vendia indulgências, vendia promessas ao povo, e as pessoas iam até ele. E a sua promessa principal era: assim que uma moeda tilinda nos cofres da igreja, assim que se ouve o som da moeda caindo nos cofres da igreja, uma alma sai do purgatório. Martinho Lutero protesta contra isso. Martinho Lutero escreve 95 teses protestando contra as indulgências que eram oferecidas diante de algum tipo de pagamento. O que Martinho Lutero vai protestar era contra a ganância da igreja, que estava vendendo a salvação, estava vendendo pedaços do céu. A igreja se afastou do verdadeiro evangelho. Martinho Lutero, ele lia as escrituras e não encontrava fundamento para o que ele via na igreja. Quando ele olha para a carta aos Gálatas, e aliás, carta pela qual ele é apaixonado, ele vai dizer que ele se casou com a carta aos Gálatas, que a carta aos Gálatas era uma carta de amor para ele. E ali diz que a salvação não é por obras. A igreja estava preocupada com a riqueza. Nesse momento, a Catedral de São Pedro, tão conhecida hoje, estava sendo construída, estava sendo acabada, e a igreja precisava de dinheiro. Mas a podridão em Roma era clara e evidente. A prostituição em Roma era clara e evidente. E isso não poderia passar despercebido aos olhos de Lutero. Lutero então se torna um protestante, o pai do protestantismo. Mas o seu protesto não era apenas social. O seu protesto não era apenas preocupado em encher a barriga das pessoas. Ele queria que a igreja voltasse para os seus caminhos. Lutero, ele vai atacar a infalibilidade do Papa. A palavra do Papa era incontestável, mas ele vai dizer que o Papa falha. E que se o Papa é tão bom, por que ele não dá de graça a salvação? Se ele tem esse poder. Isso chega a Roma. Ele então é convocado a prestar explicações a respeito disso. Ele recebe uma bula, que é uma carta de informação, uma carta de advertência, dizendo que ele deveria se retratar ou ele seria excomungado. Lutero queima essa carta. Ele não se importa com a palavra do Papa. Então, trazido a Worms, ele é questionado, e ali na dieta de Worms, ele é convocado a se retratar. Qual que é a resposta dele? Eu quero ler a resposta de Lutero, a dieta de Worms, ao concílio convocado pelo Papa, para que Lutero se retratasse das suas ideias. Ele responde assim ao Papa: Vossa Majestade Imperial e os senhores lordes, vocês exigem uma resposta simples. A questão é que ele foi obrigado, ou ele negava tudo aquilo, ele precisava apenas dizer: eu nego. E assim ele estaria negando
tudo aquilo que ele contestou nas 95 teses. Você acha isso na internet, você pode procurar as 95 teses, você já tem elas traduzidas para um melhor conhecimento do que eu estou falando. Aqui está a resposta clara e direta. A não ser que, pelas Escrituras, eu esteja convicto do erro, e que minha consciência esteja cativa à palavra de Deus, não posso e não vou me retratar de nada, pois fazer isso contra a nossa consciência não é seguro, nem é uma opção para nós. A esse respeito, tomo minha firme posição. Não posso fazer de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. E as ideias de Lutero se espalharam pela Europa. A reforma não aconteceu sozinha. Um homem chamado Gutenberg inventa a prensa, onde livros, cartas poderiam ser replicadas. E com isso as ideias de Lutero, os comentários, os sermões de Lutero foram sendo espalhados por toda a Europa. Deus levantou outros homens. Ulrico Zwinglio, na Suíça. William Tyndale, na Inglaterra. João Calvino, na Suíça. Thomas Cranmer, na Inglaterra. É a nossa história. Deus usou esses homens para que nós estivéssemos aqui hoje. Se a igreja cristã evangélica no Brasil está aqui, se a igreja cristã está hoje aqui, é porque Deus usou estes homens. Não começou com barulho vazio. Eu costumo dizer que quem faz barulho é lata vazia. Lata cheia não faz barulho. A reforma é importante porque essa é a nossa história. Porque Deus usou os homens para que estivéssemos aqui. Essas são as nossas raízes. A nossa história, ela pode ser tratada voltando e aprendendo com eles. A igreja brasileira precisa de uma reforma. As nossas igrejas, quantas vezes não precisam de uma reforma? Não apenas física, uma reforma espiritual. Os evangélicos crescem tanto em nosso país. Centenas de milhares é o número dos evangélicos. Quantas conferências de avivamento nós ouvimos? Fogo para o Brasil. Mas nós somos um dos países onde mais cresce a corrupção, o roubo, o assassinato, a mentira, a inveja. Onde estão os milhões de evangélicos? Quando nós ouvimos falar de reforma, de avivamento, nós vemos Deus mudando e transformando a sociedade através da igreja. Mas parece que hoje a igreja tem se centralizado em si mesma, tem encontrado fim em si mesma, a ponto de alguns de nós dizerem: a igreja sou eu. E eu não preciso de mais ninguém. Só uma curiosidade, o apóstolo Paulo, quando vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, ele usa o verbo no plural, vós sois. O pronome e o verbo estão no plural. Então ele se refere ao grupo, não à pessoa unitária. O Espírito Santo está em você, mas o templo do Espírito Santo se faz quando a igreja está unida em comunhão, congregando junta. Não existe igreja sozinha. Sabe aquele ditado, andorinha sozinha não faz verão? É uma verdade para a igreja. E o que Deus fez nesses 502 anos, e o que nós podemos esperar para a igreja reformada hoje? O que é ser uma igreja reformada? O que é ser uma igreja que caminha nos passos desses homens que Deus levantou? Eu quero traçar aqui 4 pontos que vão nos nortear sobre o que é ser uma igreja reformada, que vão nos levar a pensar o que nós precisamos ser e fazer, se nós queremos ver um avivamento na nossa igreja, no meio do nosso povo. Primeira característica de uma igreja reformada é que uma igreja reformada enfatiza a majestade de Deus. 120 anos após a reforma,
120 homens, é fácil decorar essa parte da história. 120 anos após a reforma, 120 acadêmicos se reuniram em Westminster para formular documentos que norteariam a igreja na Inglaterra. Dessa reunião, depois de um bom tempo de estudos, saiu os catecismos de Westminster. Catecismo é um conjunto de perguntas e respostas baseadas naquilo que nós cremos. Daí o termo catequese. Ah, mas catequese é só coisa de igreja católica? Não. A igreja protestante usou por um bom tempo. Aí quando vem para o Brasil, o medo de se misturar com a igreja católica, nós deixamos muita coisa de usar o nome porque a igreja católica usa também. Mas o catecismo de Westminster começa com uma pergunta muito interessante. A primeira pergunta é: qual a finalidade principal do homem? A resposta: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez você já tenha glorificado a Deus hoje. Talvez eu possa dizer aqui para vocês: olha, dê um glória a Deus bem alto aqui, você vai dar um glória a Deus, você vai fazer todo esse estrondo dando glória a Deus. Mas a ideia aqui é muito mais do que você vocalizar. A ideia aqui é muito mais do que falar. A ideia aqui envolve a sua vida. Glória de Deus e o prazer nele são duas linhas que caminharam juntas. São duas luzes que guiaram a reforma. Nós lemos aqui que nós somos justificados pela graça, somente pela fé em Cristo Jesus. E assim, Deus é glorificado. Quem é esse Deus? Esse Deus é todo misericordioso. Esse Deus é bom. Esse Deus é justo. Esse Deus é compassivo. Esse Deus é santo. Esse Deus é eterno. Esse Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente. De geração a geração Ele existe. Todo homem pode encontrar conforto, descanso e se deleitar nesse Deus. Todos nós somos convidados a encontrar deleite nele. E encontrando prazer nele, nós o glorificamos. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Aí você me pergunta: como eu glorifico a Deus? Cantando na igreja? Vindo para o culto de segunda a segunda? Participando de todos os eventos? Alguém chegou para Lutero e disse: Lutero, eu quero glorificar a Deus, eu quero partir para a missão. Lutero responde para ele: o que você faz? Aquele homem responde para Lutero: eu sou sapateiro. Então volte para o seu trabalho, faça o melhor sapato que você fizer, que você puder, e venda por um preço justo, e assim você vai estar glorificando a Deus. A gente criou um dualismo na nossa mente e dividiu a nossa vida em secular e vida na igreja, vida santa. Eu vivo na igreja, mas eu tenho meu trabalho secular. Eu tenho os amigos da igreja, mas eu tenho meus amigos seculares. Meus irmãos, a majestade de Deus quebra esse muro, essa divisão. Você é convidado a glorificá-lo quando você trabalha muito bem, quando você é um bom empregado, quando você é o melhor aluno da escola, quando você produz uma peça na sua engenharia, quando você defende o caso na advocacia, quando você dá uma aula na pedagogia. Deus é glorificado, porque todas as coisas pertencem a Ele. Dizer que Ele é majestoso é dizer que Ele é Senhor sobre todas as áreas da vida do homem. Não existe nenhum centímetro qualquer, como diria Abraham Kuyper, um teólogo e estadista holandês. Não existe nenhum centímetro qualquer sobre o qual Cristo, que é Senhor sobre todas as coisas, não diga: é meu. Não existe um centímetro qualquer da nossa vida
sobre a qual Deus não seja majestoso, que Ele não seja Senhor. Ele é dono de todas as coisas. A questão é, eu tenho sido um bom profissional, eu tenho sido um bom pai, um bom aluno, porque se Deus é Senhor sobre todas as coisas, então a glória dele vai atingir todas as áreas da minha vida. É isso que uma igreja reformada faz. Ela leva Deus a ser glorificado em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos de uma reforma. Deus não quer apenas jovens, homens, mulheres, cristãos que sejam engenheiros. Ele quer usar a sua profissão. Ele quer ser glorificado. Ele deve ser glorificado através de todas as áreas da sua vida. O problema é que isso é arrumar briga com o mundo. Porque quando nós dizemos que Deus é majestade e é Senhor sobre todas as coisas, nós nos colocamos sob o regimento dele. Quando nós dizemos para o mundo que nós vivemos contra a cultura que este mundo ensina, nós não vamos ser adorados, nós não vamos ser amados. Não acha que a igreja cristã evangélica em Jacareí vai cair na graça do mundo. Eu tenho que dizer que não, sabe por quê? Porque o mundo nos odeia. Porque o mundo não quer estar sob o senhorio de Deus. Não quer estar sobre a lei de Deus. Jesus, quando vai advertir a sua igreja, ele diz: eu vos envio como ovelhas a pastos verdejantes. Isso é o Salmo 23. Jesus não diz isso. Ele diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Pesado isso, né? Está aí na sua Bíblia. Se não está, reclama com a SBB, Sociedade Bíblica, que tem alguma coisa errada na sua tradução. Toda glória e louvor pertence exclusivamente a Deus. Nem homens, nem anjos devem ocupar o lugar que pertence somente ao Criador. Ninguém. Nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho. Se você não coloca Deus no devido lugar, no trono do seu coração, as outras coisas vão estar em lugares errados. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, se Ele não é majestade na sua vida, todas as outras coisas estão no lugar errado. Se você ama a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa mais do que Deus, você não a ama e você não ama a Deus. Se você ama o seu trabalho mais do que qualquer coisa, você não ama a Deus e não ama o seu trabalho. Se você ama o seu filho mais do que todas as coisas, você não ama o seu filho, você não ama a Deus e todas as coisas estão no lugar errado. Agora, se Deus está no centro, no trono do seu coração, se Ele é majestade sobre a sua vida, então você vai amar verdadeiramente o seu filho, você vai amar verdadeiramente a sua esposa. Porque como você vai amar aquele que você vê, se você não ama aquele que te salvou? O Deus Todo-Poderoso governa o mundo, por mais que o mundo se rebele contra Ele. É como alguém que sobe ao mais alto monte, olha para o sol e diz: eu não acredito em você, eu não acredito que você vai nascer hoje, amanhã, eu não acredito no sol. O sol estará lá. Isso não vai mudar o fato dele existir. Ele é o Senhor dos senhores, o Altíssimo Deus, que reina soberanamente. Por isso, só lhe deu glória. Johann Sebastian Bach, se você já ouviu as músicas dele, se não, se você não gosta de música clássica, tenta começar a gostar. Tenta ouvir pelo menos. Johann Sebastian Bach, todas as suas letras, você vai encontrar lá, SDG, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Nada foge dos desígnios dele.
Ainda que o mundo grite contra nós, ainda que, como Lutero nós cantamos aqui no primeiro hino, ainda que Satanás com fúria pertinaz nos persiga, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A reforma deixou a nós um legado de que Deus, a glória dele é o fim de todas as coisas. Deus é glorificado em tudo e em todas as coisas. Vocês querem ser bem-sucedidos nas coisas que vocês fizerem aqui na igreja? Coloquem a glória de Deus como finalidade de todas as coisas. Querem ter um evangelismo frutífero? Coloquem a glória de Deus, porque a finalidade não é o homem, não é a salvação do homem. Vinícius, o que você está falando? Não. A finalidade é a glória de Deus. Se nós somos salvos, é para a glória dele. Somos salvos para a glória de Deus, pregamos o Evangelho para a glória de Deus, vivemos em comunidade para a glória de Deus, casamos, eu vou casar ano que vem, se Deus quiser, para a glória de Deus. O pessoal está tendo filho, lá na igreja também nós estamos tendo um crescimento exponencial, pastor. Parece que Deus tem abençoado as igrejas nisso. Está nascendo criança para a glória de Deus, a família da aliança está crescendo. Estudamos e trabalhamos para a glória de Deus. Porque o mundo não pode ver o Evangelho, enxergar. O Evangelho não é algo que se enxerga. O Evangelho não, o mundo não pode ver Jesus. Porque ele não está mais no nosso meio. Mas o mundo pode ver a igreja. E a igreja é o evangelho visível. Quando o mundo olha para a igreja e vê as suas atitudes glorificando a Deus, esse é o melhor método de evangelismo. Tudo para a glória dele. Segunda característica de uma igreja reformada. Uma igreja reformada é centrada na autoridade das Escrituras. Zwinglio, na Suíça, disse certa vez: a palavra de Deus é certa e nunca falha. Ela é clara e jamais nos deixa em trevas. Ela ensina por si a verdade. Ela vem e irradia a alma do homem com plena salvação e graça. Dá à alma o consolo seguro com Deus. Ela nos humilha para que percamos e, na verdade, sejamos condenados a fim de agarrar a Deus. Uma igreja reformada permanece na centralidade da glória de Deus e é centrada na autoridade das Escrituras. Sola Escritura, somente pela Escritura nós ouvimos a voz de Deus, nós encontramos os preceitos de Deus. Mas eu te pergunto, o que é a palavra de Deus? João capítulo 1, o Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é a palavra de Deus? Primeiro, Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Verbo com V maiúsculo. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Quando ele fala, Deus está falando, porque ele é Deus. Mas em segundo, e é o foco daqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero te dar 3 razões porque a Bíblia é a palavra de Deus e porque ela é o centro das nossas atividades, da nossa vida e do nosso culto. Primeiro, porque a Bíblia é a revelação de Deus Pai. A Bíblia provém de Deus. É a revelação de Deus Pai. Alguns vão dizer que a Bíblia é uma carta de Deus para o homem. É muito mais profundo do que isso. A Bíblia é o próprio Deus
se revelando a nós. Como nós podemos conhecer Deus? Através da sua palavra. Muitos cristãos estão frustrados, estão desanimados na sua vida cristã, porque não veem Deus. Pastor, quantas vezes eu ouço isso? Pastor, eu não estou enxergando Deus. Sem ser irônico, eu pergunto, você leu as Escrituras hoje? Muitas vezes a resposta é não. Nós não temos vida devocional. E se eu não tenho uma vida de contato com as Escrituras, se eu não amo as Escrituras, eu não conheço a Deus. Ah, mas eu tive um sonho, eu tive uma revelação, um irmão lá do outro lado falou. Deus se revela pelas Escrituras. Deus quer o seu crescimento pelas Escrituras. As promessas que Ele tem estão nas Escrituras. Se qualquer outra coisa, outra revelação, não provém das Escrituras, você pode colocá-la sob o escrutínio. E a Bíblia diz que se essa revelação for além daquilo que está nas Escrituras, Gálatas diz, seja anátema, maldito seja, ainda que um anjo. Ah, pastor Vinícius, mas eu conheço uma amiga que vê um anjo, o anjo desce direto na casa dela, fala algumas coisas. Gálatas diz, seja anátema, se vai além das Escrituras, se vai além do Evangelho. Lutero vai dizer, Senhor, não me dê visões, não me dê visões, me dê apenas a sua palavra. Isso basta. A Bíblia é a respeito de Deus Filho. É o documento sobre Jesus Cristo. É Cristo profetizado no Antigo Testamento e é o Cristo visto no Novo Testamento. A Bíblia é dada por Deus, o Espírito Santo. É o registro inspirado. Homens santos, como vai dizer Pedro, falaram da parte de Deus, inspirados. Para os reformadores, a Bíblia e Cristo andam juntos. Somos salvos somente por Cristo, mas nós só encontramos Cristo nas páginas das Escrituras. Deus envia o Espírito Santo para fortalecer a sua igreja por meio da pregação da palavra de Deus. Ele fortalece a sua fé quando as Escrituras são pregadas e são ouvidas. E quando as pessoas não respondem com fé, ainda assim as Escrituras estão fazendo a sua função, condenando e enviando-as ao juízo. A centralidade das Escrituras é algo muito importante para a igreja. Você já imaginou que bênção é saber que quando você lê sobre Deus, Deus está presente? Não sei se você já namorou à distância, eu tenho tido essa experiência. Minha noiva é educadora cristã na Igreja Cristã Evangélica de Nazaré Paulista. Nós nos comunicamos por cartas. Carta, a gente escreve carta ainda. De vez em quando eu deixo o WhatsApp e pego a carta. Telegrama. Esses dias uma prima dela estava na casa dela, ela recebeu um telegrama, ela falou, o que é um telegrama, Jaque? O que é isso? Quando eu recebo uma carta da Jaque, dá aquela, a gente fica alegre. Quando você recebe, quando você está namorando, quando você está aí no relacionamento, quando você recebe, você fica animado. Mas seria muito melhor se a pessoa estivesse ali, né? Quantas vezes a gente gostaria de estar ali, ou de ter a pessoa ali junto. Mas a palavra de Deus é infinitamente melhor, porque quando nós a lemos, Jesus Cristo está presente. Quando nós lemos sobre o Espírito está ali. Deus está na sua palavra.
É tão maravilhoso ler Jesus dizendo: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está enfrentando algum conflito na sua vida? A palavra de Deus tem a resposta. Você está lutando contra o pecado? A palavra de Deus tem a resposta, porque ela é inspirada. E como o pastor trouxe na quarta-feira, eu ouvi ele falando no carro, ela é útil para ensinar, para instruir, para te corrigir. Ela te aponta o erro. Ela diz qual é o padrão. E ela te ensina como você chegar lá. Isso é maravilhoso. Deus está presente quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ensinada. As Escrituras são a única expressão verbal das verdades de Deus. A Bíblia é autoridade. Quando as pessoas no seu serviço questionarem a forma como você vive, você diz: eu vivo assim porque a Bíblia diz. O pastor João Arantes nos ensinou uma coisa numa aula de ministério. Quando você está fundamentado na palavra, você está fundamentado em fatos. E contra fatos, não há argumentos. Uma igreja que valoriza as Escrituras, e a igreja reformada, é a igreja que valoriza as Escrituras, prega a palavra de Deus, exalta o nome de Deus, exalta o nome de Jesus. E se eu vivo na palavra, se eu creio que Deus fala comigo, eu quero ouvi-lo mais e mais. E quanto mais eu ouço, mais eu prego, a tempo e fora de tempo. Agora, se eu não tenho intimidade com essa palavra, é claro que vai chegar e eu vou dizer: eu não consigo falar. Muitas vezes nós não conseguimos falar, porque nós não ainda reconhecemos tão grande salvação. Nós não aprendemos, nossos olhos ainda não foram abertos para tão grande salvação. E esse é o terceiro ponto. Quando o pastor falou que eu tinha 1 hora, eu achei que ia dar tempo tranquilo, mas o relógio não se converte. Uma igreja reformada mantém uma perspectiva realista da condição do ser humano. Quanto mais eu leio as Escrituras, mais eu tenho uma perspectiva real de quem o ser humano é. Martinho Lutero cresceu com uma visão muito estreita do que é ser o ser humano. Ele acreditava que o pecado era um problema muito severo, era um problema terrível. Ele vai dizer que o pecado era o fedor terrível que atraía Satanás. Mas ele não tinha ideia que era tão profundo. Erasmo de Roterdã, um outro teólogo, católico só no nome, porque ele não era tão a fé católica, mas ele era um teólogo humanista. Ele vai dizer que o homem não é tão pecador assim, ele precisa apenas ser ensinado. E Deus é tão misericordioso que as nossas obras, os nossos montículos de obras, Deus tem tanta misericórdia que os transforma em montes. Mas Lutero entende que não é assim. O pecado é profundo. E hoje a visão sobre o pecado é muito otimista do que realmente é. Todos nós sabemos que fazemos coisas erradas. O mundo sabe que não é perfeito, que faz algumas coisas erradas. Mas será que ele e nós temos noção de quão profundo o pecado invadiu o nosso ser? O quão grandemente é escandaloso e agressivo aos olhos de Deus? Porque diante de um Deus santo, qualquer pecado, por menor que seja, é uma ofensa. Porque Ele é santo. Nós não. Ainda não. Lutero compreende que essa história de que o homem precisa apenas ser ensinado, o pecado não é tão grave, isso parece muito bonito, mas não é real. Sabe qual que é o maior problema ainda do pecado?
é que o pecado não é algo que nós possamos resolver sozinhos. Não é ajustando o meu desempenho. Não é eu fazendo um coach, melhorando o meu desempenho, que eu vou resolver o problema do pecado. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Romanos capítulo 3, 23 diz: Porque todos pecaram. Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele diz aos incrédulos, aos pagãos, que todos estão condenados porque eles vivem uma forma completamente apartada de Deus. E no capítulo 2 ele vai escrever para os religiosos que achavam que as suas ações, que os seus cultos eram o que os justificava. Paulo olha para os religiosos e diz: pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Ele olha para o pagão e diz: você está condenado. Mas ele também olha para o religioso e diz: você está condenado também. Quando a Bíblia é pregada, a miserabilidade de quem nós somos, a condição que nós estamos verdadeiramente é revelada. Meus irmãos, e nós estamos mortos em nossos pecados. Paulo vai dizer que as suas obras são como esterco. Sabe qual é o pior? É que esterco você imagina de animal. O termo que Paulo usa é esterco de gente mesmo, fezes. As minhas obras para salvação são como esterco. São como fezes humanas que fedem. O pecado não foi um acidente, não foi um tropeço. Por isso que a salvação é tão grande. Porque a queda foi infinitamente maior do que nós imaginamos. Então a salvação tem que ser muito grande. Quando a Bíblia é pregada, quando a Bíblia assume o centro do púlpito, nós somos confrontados e somos humilhados. Como disse Zwinglio, nós somos derrotados. Mas sabe qual que é a maravilha da graça? É porque na salvação, quando nós somos derrotados, é que nós somos vitoriosos. Quando Deus nos humilha e Ele é exaltado, é que nós somos salvos. Quando o nosso rosto vai ao pó, é que nós encontramos graça e misericórdia. O Evangelho da Prosperidade diz: você pode, você decreta, você faz e acontece. Você é o centro de todas as coisas, você determina e Deus tem que fazer. E se Ele não fizer, Ele está perdido, porque eu já anotei na agenda e Ele tem que fazer. Não. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, Paulo diz, em Cristo Jesus. Uma igreja sadia é aquela que reconhece o estado do homem. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que um espinho fosse lhe retirado. E a resposta foi: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se Deus te responder hoje, a minha graça te basta, está bem para você? Nós temos um corpo caído por causa do pecado. Nós enfrentamos a morte por causa do pecado. Quantas vezes nós ouvimos nos consultórios que as nossas doenças talvez não vão ter cura. Talvez você conheça alguém, talvez você tenha recebido, ou você mesmo tenha recebido um diagnóstico. Infelizmente é isso que o pecado faz. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, porque Ele diz que vai chegar o dia em que Ele apagará dos nossos olhos toda lágrima. Gênesis capítulo 3 diz que o homem caiu. Mas Apocalipse 21 e 22, ele diz que vai restaurar um novo jardim. Nesse jardim não haverá pecado, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas.
Ele vai restaurar todas as coisas. Ainda que as algemas deste mundo nos prendam aqui, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E prometeu que Ele vai apagar de nossos olhos toda lágrima. Quando a Bíblia é pregada, nós entendemos quem nós somos. Nós fazemos como Isaías: miserável homem que sou. Vivo num povo de impuros lábios e eu mesmo tenho os lábios impuros. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o amor de Cristo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, nem eu nem você merecíamos. As nossas obras fediam. Tudo que nós fizermos para alcançarmos a salvação não vai valer. Mas Cristo já o fez. É Ele quem nos purifica, é Ele quem nos lava, é Ele a resposta para as suas dúvidas, é Ele a resposta para os seus dilemas. Por isso você deve correr para Cristo. Não adianta você pagar uma campanha, participar de 6, 7 sexta-feiras santas, comprar a toalha ungida, comprar qualquer coisa ungida em Israel ou onde você quiser. É Cristo quem te salva, é Ele o Senhor dos senhores. É pela obra dEle que nós somos salvos. Não a nós, mas a Ele seja toda a glória. Quarto e último ponto para encerrarmos. Uma igreja reformada crê na suficiência da obra redentora de Cristo. Uma igreja reformada crê que Cristo é suficiente. Lutero ficou desesperado diante da morte. Disse que ele vai se converter quando numa viagem ele é pego no meio de uma tempestade. Mas antes disso ele tremia diante da ideia da morte. Ele não conseguia se alegrar. E mesmo quando já monge, disse que em Wittenberg havia uma escultura de Deus sentado por cima de um arco-íris, com alguns raios na mão, condenando as pessoas na terra. E toda vez que ele passava por essa escultura, ele tremia, porque essa era a visão de Deus. Mas agora Lutero, com as Escrituras na mão, descobre que pecadores são declarados justos em Cristo Jesus. Sua confiança já não estava mais firmada nele, mas repousava em Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1, nós começamos lendo: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus realmente estava irado. Deus odeia o pecado. E o pecador por consequência. A ira dele é derramada sobre aquele que constantemente se entrega ao pecado. A prova disso, que ele envia aqueles que não se arrependem para o inferno. O inferno é uma realidade. Mas quando eu leio esse texto, temos paz com Deus. Deus está virado comigo. A ira dele repousava sobre mim e não tinha o que eu fizesse. Os meus pecados estavam me condenando. Não há nada, não há nada, não há nada. Temos paz com Deus. O nosso problema era com Deus, não é com nós mesmos. Ah, você precisa se perdoar, você precisa se acertar consigo. O seu problema é com Deus. É com Ele que você tem que se acertar. É com Ele que você vai resolver os seus dilemas. Essa inquietação que talvez
paire pela sua alma. É com Deus que você vai se acertar. A pregação da palavra transmite a voz de Cristo. E quando Cristo é pregado, toda a vanglória cai por terra, todo orgulho é quebrado, a nossa arrogância desaparece, porque havia uma régua passando e todos nós estávamos contra Deus. Toda a prepotência, todo orgulho se silencia diante de Deus. Quando Deus se levanta do trono, todos os outros caem. Como é linda a visão de Apocalipse. Quando João vê os 24 anciãos se curvando e lançando as suas coroas aos pés de Cristo. Porque Ele é o Cordeiro que foi imolado, Ele é o Cordeiro que foi morto. Diante da majestosa presença de Cristo, nós caímos, nós não podemos ficar em pé, que Ele cresça e eu diminua. A Ele seja a glória, não a mim. É sobre isso que a igreja reformada se sustenta. Enquanto nós levantamos, enquanto o nosso orgulho cresce, enquanto o nosso egocentrismo está em cena, Cristo não é glorificado, nós não compreendemos a obra dele, nós somos tão caídos, tão depravados, o pecado se aprofundou tanto em nossas vidas que foi necessário o Filho de Deus se oferecer como um servo. Isso foi humilhante para Deus, isso foi humilhante para Cristo. O Deus, o Senhor dos senhores, Ele estava lá quando Deus disse: haja luz. Por meio dele todas as coisas foram criadas e se sustentam. E esse Deus desce à terra para morrer numa cruz. Filipenses vai dizer: isso foi humilhante. Mas que esteja em vocês a mesma atitude que esteve em Cristo Jesus. Quando Cristo é anunciado, nós precisamos sair de cena. Quando Cristo é anunciado, nós devemos fazer como João Batista. Importa que Ele cresça e eu diminua. Não faz sucesso esse tipo de sermão, né? No meio avivado, não. Mas eu quero dizer para você, se nós queremos que Deus venha com mão poderosa a reformar e avivar a sua igreja, nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é. E com certeza, quando nós entendemos isso, Ele vem com mão poderosa sobre a igreja e aviva a tua igreja. E vivifica a igreja. Como diz o salmista: vivifica-nos e eu invocarei o teu nome. Quando Cristo é anunciado como o único meio de salvar o homem, todo tipo de misticismo é abandonado. Você não precisa de rosa, você não precisa de lenço, você não precisa de lençol, de água ungida. Você não precisa fazer uma série de atitudes, de coisinhas, de rituais. Quando Cristo é anunciado como o único meio de salvar o homem, todo sincretismo é abandonado. Toda forma de assimilar, de trazer para a igreja. Vamos fazer isso porque está dando certo lá fora. Porque está lotando os salões lá fora. Nós vamos fazer aqui. Mas se Cristo não for anunciado, nada disso vale. Se nós queremos ser uma igreja sempre se reformando, nós devemos lembrar que Cristo é o centro de todas as coisas. Uma igreja reformada é aquela que tem como base enfatizar a majestade de Deus, ser centrada
na autoridade das Escrituras, manter uma perspectiva real de quem nós somos e crer na suficiência da obra redentora de Cristo Jesus. Nós não precisamos de outra coisa. Você não precisa de outra coisa senão de Jesus. Somente o sangue dele tem poder para te purificar de todo pecado, para te libertar de todo o pecado que te escraviza, para solucionar a sua crise de fé, para resolver o conflito com a sua esposa, com seus filhos, com seus parentes. Somente Cristo é poderoso para nos salvar e nos levar ao céu. Certa vez um jovem vai até, com um grupo de seminaristas, vai até a casa de John Wesley, um dos grandes avivalistas da história. E eles conhecem a escrivania onde John Wesley preparava os seus sermões. E eles conhecem a biblioteca de John Wesley. E eles conhecem a casa. E quando estão indo embora, o professor está ali juntando todo mundo. E sente a falta de um seminarista. E quando ele volta lá, está aquele seminarista deitado de joelhos no quarto de John Wesley, orando fervorosamente, dizendo: Senhor, faz outra vez. Faz de novo, Senhor. Será que nós podemos orar dessa forma, que Deus faça através das nossas vidas o que Ele fez ao longo da história, o que Ele tem feito ao longo da história? Ou tá bom para você e o pastor vai fazer tudo, e a liderança vai fazer tudo, e você não faz parte, porque você já está salvo, você já está satisfeito, você já está sentado aí na igreja, e para você está tudo bem? A minha oração é que Deus faça de novo através da sua e da minha vida, através da Igreja Cristã Evangélica Central em Jacareí. Jacareí seja impactada com o poder do Evangelho, assim como a Europa foi, assim como o mundo foi impactado com o Evangelho. Deus usou a reforma e Deus ainda nos usa com o poder do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história. Assim como o Senhor tem usado homens santos, ó Deus, para transformar, para reavivar a Tua igreja, para reformar a Tua igreja. Usa-nos para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado, para que a igreja seja edificada e para que o Evangelho seja proclamado a todo povo, língua e nação. Ó Deus, usa-nos para que a igreja continue se reformando, que a igreja não se desvie dos seus caminhos. Usa-nos para a Tua glória, Deus. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vitor, muito obrigado. Deus abençoe.